pede que ele só deponha depois da perícia na gravação da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista. A JF fecha acordo de leniência com o Ministério Público Federal. E se compromete a devolver 10 bilhões e 300 milhões de reais. Em 25 anos. Uma nova pesquisa do IBGE mostra que o desemprego atinge 14 milhões de brasileiros. O Nordeste dos contrastes. Mais da metade dos reservatórios do semiárido estão quase secos. Enquanto as ruas da região metropolitana do Recife amanhecem debaixo d'água. Um ataque à bomba mata 80 pessoas numa região diplomática de Cabul, no Afeganistão. E deixa mais de 300 feridos. A NASA detalha como vai ser a primeira missão espacial ao Sol. E a homenagem às vítimas do atentado em Manchester, na Inglaterra. A chuva da última semana no litoral do Nordeste e também na zona da mata pouco alterou a situação dos reservatórios que abastecem a área da seca. No semiárido, que inclui 8 estados do Nordeste e também ali o norte de Minas Gerais, metade dos açudes está com menos de 10% da capacidade. A reportagem é de Aline Oliveira, do Ceará. O período de chuva no Ceará, que começou em fevereiro, já termina hoje. E quem mora em São Luís do Curu, a 90 quilômetros de Fortaleza, sequer conseguiu ter água com regularidade nas torneiras. Nos dias que chega, Dona Antonise até armazena água, mas essa aí não serve para beber. E aí a gente tem que comprar água para beber também, porque a água que vem é salgada. E ela não vem todo dia também, não é todo dia que ela tem na nossa torneira. Ela passa 4, 5, 6 dias para voltar. Essa situação se repete em muitos municípios do interior cearense por causa do baixo nível dos reservatórios. Hoje eles estão com 12,5% da capacidade, segundo a Companhia de Recursos Hídricos do Ceará. A chuva que veio não conseguiu repor a água perdida nos últimos 5 anos de seca no estado. A situação é preocupante não apenas aqui no Ceará. Um estudo feito nos estados que fazem parte do semiárido brasileiro mostrou que eles hoje têm baixo volume de água. Juntos estão com menos de 17% da capacidade. Essa água acumulada na região inteira não seria suficiente, por exemplo, para encher o Castanhão. Ele é o maior reservatório do Ceará e um dos maiores do semiárido. Hoje está com apenas 5,7% da capacidade, praticamente a metade do que tinha um ano atrás. Em meados de maio, nós tínhamos um percentual de 10% de volume d'água. Hoje nós contamos com 5,71%. 5% foi usado por todos aqueles que se servem desse recurso. O Castanhão abastece Fortaleza e toda a região metropolitana. O estudo feito pelo Instituto Nacional do Semiárido, do Ministério da Ciência e Tecnologia, fez a soma em tempo real do volume de todos os reservatórios em 9 estados do semiárido. 50% deles estão com menos de 10% da capacidade máxima. Para o coordenador do estudo, alguns estados podem sofrer com a falta d'água. O risco de colapso sempre existe, né? Isso vai depender muito do gerenciamento, né, que se vai dar dessa água. Por exemplo, a Paraíba, o semiárido paraibano, o semiárido potiguar, né, e também o cearense, né, vai ter restrição, né, de disponibilidade de água. Então, o racionamento, né, pode vir, né, a ser um componente aí nos próximos dias. Em Pernambuco, a chuva desse outono ainda está fazendo estragos. Ruas e avenidas amanheceram alagadas na região metropolitana do Recife. Nas últimas 12 horas, choveu o que era esperado para 8 dias. Mais de 55 mil pessoas deixaram suas casas. 24 municípios decretaram situação de emergência. A enxurrada danificou cabos elétricos e quebrou tubulações, deixando 2 milhões de pernambucanos sem água. 4 pessoas morreram no estado. Uma continua desaparecida. Em Maceió, as equipes de resgate continuam as buscas por um homem de 54 anos que está desaparecido desde sábado. O risco de novos deslizamentos dificulta o trabalho dos bombeiros. As chuvas já mataram 7 pessoas. 27 municípios estão em emergência.
E a gente vai falar agora da previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa tarde, Eli. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Essa chuva no Nordeste continua hoje? Continua principalmente no Recife. Na região metropolitana de Maceió já choveu bastante também. O risco de deslizamento e enchente está alto entre o litoral de Alagoas e também o do Rio Grande do Norte. Litoral, no caso ali, né, de Alagoas até o litoral do Rio Grande do Norte, confirmando. Em Maceió e no Recife, máxima de 27 graus, João Pessoa com 28, Natal 29, São Luís com 30 graus hoje. Bom, a gente está falando do Nordeste, mas também tem chuva no sul do país, né? Tem sim. Aliás, no Rio Grande do Sul, o Rio Uruguai continua subindo agora 5 centímetros por hora. Em Santa Catarina, 44 cidades já foram atingidas pela chuva desde o fim de semana. Hoje, um barranco desabou na rodovia SC 283, entre Arvoredo e Ceará. Um caminhão atolou e um carro tombou. O motorista desse carro ficou ferido. O risco também está alto para deslizamento de terra e enchente nas áreas em vermelho aqui no sul do país, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e risco médio nas áreas que estão em laranja. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus, em Florianópolis 20, Curitiba 21, Cuiabá 26 e Campo Grande tem agora, nesse momento, 19 graus. A máxima em Campo Grande foi registrada de manhã, ou seja, em Campo Grande vai esfriando cada vez mais hoje até a noite. É uma frente fria que está chegando, acompanhada de algo mais. Exatamente isso, uma frente fria que se formou, atrás dela já tem um ar polar chegando. Essa frente se formou por causa dessa área de baixa pressão atmosférica que está provocando toda essa chuva lá no sul do país. Hoje, onde pode chover mais forte é entre a região central do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, sul e oeste de São Paulo, também parte de Mato Grosso do Sul, podem ter pancadas de chuva isoladas. A mesma previsão vale aqui para essas áreas em verde em Mato Grosso e também em grande parte da região norte. E onde o tempo continua firme, no interior do Nordeste ainda não chove, também em grande parte aqui do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Em Belo Horizonte, máxima de 26 graus, em Vitória 30, Goiânia 31, Palmas 36 e Manaus com 31 graus. Bom, tudo isso para hoje ainda. E para amanhã? Amanhã mais chuva ainda lá no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, principalmente entre Porto Alegre e Florianópolis. E mais chuva também aqui no Nordeste, desde o litoral norte da Bahia, avançando por Sergipe de novo, pode chegar até o Rio Grande do Norte. Nada de chuva nessas áreas aqui que não estão em azul. Pode ter nevoeiro novamente no Rio de Janeiro, porque é o 4º dia seguido com nevoeiro, né? Dó de quem depende aí da ponte aérea. Não está fácil a vida, não. Pois é, olha só como é que estava o aeroporto Santos Dumont hoje. Problemas de novo em 31 voos, entre cancelamentos e atrasos. Agora, desde as 10h30 da manhã de hoje, Santos Dumont voltou a operar normalmente. Amanhã, finalmente, sem previsão de nevoeiro no Rio. Só que começa a esfriar no Sudeste. Em toda essa área em azul que a gente vê aqui, vai esfriar ao longo do dia. Em São Paulo, esses 14 graus que a gente está vendo devem ser registrados à noite, lá para as 9 horas da noite. No Rio de Janeiro, o frio chega também com um dia de atraso na sexta-feira. Ah, gostosinho, fim de semana frio. Ok, então, obrigada. Tchau, tchau. Os advogados que defendem Michel Temer na Operação Lava Jato pediram para o Supremo Tribunal Federal só permitir que a Polícia Federal interrogue o presidente da República quando a perícia do áudio gravado por Joesley Batista estiver pronta. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. A defesa de Michel Temer pediu hoje ao relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, para que o presidente só responda ao interrogatório referente às delações da JBS depois que a perícia na conversa gravada entre Temer e o empresário Joesley Batista seja concluída. A defesa solicitou ainda que, caso esse pedido seja negado, que o ministro Fachin oriente a Polícia Federal a não perguntar sobre o áudio. O interrogatório de Temer foi autorizado ontem por Fachin, que atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Temer terá 24 horas para responder às perguntas. O prazo começa a contar depois que os questionamentos chegarem ao presidente. A Polícia Federal será responsável pela coleta do depoimento e o presidente vai responder por escrito. A autorização para o interrogatório não foi o único revés sofrido por Temer no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin também negou o pedido da defesa para separar o inquérito em que Temer é investigado por suspeita de
corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. O objetivo era evitar que o presidente fosse investigado junto com o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil, que, segundo os investigadores, eram propina. Fachin considerou que a investigação contra Temer está intimamente ligada à de Rocha Loures e que há informações quanto à ligação entre Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures, porque, em tese, este teria agido em nome daquele, o que impede, pela conexão dos fatos, qualquer deliberação acerca do desmembramento nesse momento, afirmou Fachin. A Polícia Federal entregou ontem mais um relatório ao Supremo, o terceiro do caso. No documento, a PF afirma que as conversas de Rocha Loures, interceptadas pela Operação Patmos, reforçam o vínculo dele com o Palácio do Planalto. Um dos diálogos é entre Rocha Loures e o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Na conversa, Loures insiste para que um grupo seja ouvido em negociações sobre um decreto relacionado ao setor de portos. Os investigadores acreditam que a empresa Rodrimar, alvo de busca e apreensão na operação, pode ter sido beneficiada. No diálogo, Gustavo Rocha mostra preocupação em expor o presidente, porque o negócio poderia ser questionado, e informa que já atendeu o que era possível em relação ao assunto. Gustavo Rocha diz: fica ciente, dá realmente uma exposição muito grande para o presidente. Já conseguiram coisas demais nesse decreto. Rodrigo responde: o importante é ouvi-los. Também por decisão de Fachin, o inquérito contra o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, que estava vinculado a Temer, vai ser desmembrado. Com isso, um novo relator será escolhido por sorteio. É ele quem vai decidir se o senador poderá ser preso ou não. O pedido de prisão de Aécio, inicialmente negado por Fachin, foi refeito por Janot na semana passada. A defesa do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas, voltou a dizer que o cliente não cometeu ilícito e que uma eventual decretação de prisão dele seria uma aberração, porque a Constituição proíbe que um parlamentar seja preso, exceto em flagrante. Os advogados querem também que o novo relator analise o pedido de revogação do afastamento de Aécio do cargo de senador, porque, segundo os advogados, a medida não tem amparo constitucional. Nós entramos em contato com a empresa Rodrimar e com a defesa de Rocha Loures, mas não conseguimos respostas. A Casa Civil disse por nota que, no caso do pleito referido na conversa gravada, prevaleceu a tese que era defendida pela Secretaria de Assistência Jurídica, que era a não aplicação a contratos celebrados antes de 1993. O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, toma posse daqui a pouco em Brasília. Ele entra no lugar de Osmar Serralho, que foi demitido do cargo e ontem recusou o convite para assumir um outro ministério, o Ministério da Transparência. Nós vamos até Brasília conversar com a Gioconda Brasil, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Gioconda, muito boa tarde para você. Oi, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. A posse está marcada para as 3 da tarde. A expectativa é em torno da posição do novo ministro sobre a Lava Jato e sobre o comando da Polícia Federal, que é subordinada à pasta da Justiça. A exoneração de Osmar Serralho, que ocupava o cargo, já foi publicada no Diário Oficial da União, mas Serralho ainda não reassumiu o mandato de deputado federal pelo PMDB do Paraná. Para isso, ele precisa enviar um comunicado oficial à mesa diretora da Câmara, o que ainda não ocorreu. Já o Ministério da Transparência, que era ocupado por Torquato Jardim, vai ser comandado interinamente pelo secretário executivo Wagner Rosário. Sandra e Evaristo. Ok, Gioconda, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Sandra. A gente continua falando de Brasília. O Senado escolheu ontem 12 dos 15 integrantes do seu Conselho de Ética. Quem conta pra gente sobre isso é Fernando Rego Barros. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. Quase 4 meses depois do fim do recesso do Congresso, somente ontem o plenário do Senado elegeu os componentes do Conselho de Ética. Os componentes são indicados pelas bancadas ou por blocos de partidos. São 15, mas escolheram somente 12 titulares. Os outros 3 ainda faltam ser indicados. O Conselho de Ética, entre os indicados do PMDB, 3 nomes são investigados na Lava Jato.
São eles Romero Jucá, que é titular, Eduardo Braga e Jader Barbalho, que são indicados como suplentes. Uma das primeiras questões que o Conselho de Ética terá que decidir, depois de escolher entre eles, entre os indicados, o presidente e o vice, é uma representação que já chegou à casa contra o senador afastado Aécio Neves. Sandra, Evaristo. Obrigada, Fernando. Boa tarde. A JF, dona da JBS, fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e acertou o valor da multa que vai pagar, 10 bilhões e 300 milhões de reais. Os detalhes a gente vê na reportagem de Flávio Alvarenga. As negociações começaram no fim de fevereiro e só agora, 3 meses depois, o acordo foi fechado. A leniência é uma espécie de delação premiada para empresas. O acordo estava emperrado por causa dos valores. Ao todo, a JIF apresentou 5 propostas aos procuradores, que foram rejeitadas. E ontem, o acordo foi fechado. O MP conseguiu um valor bem próximo do que queria. A empresa vai ter que pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais, que equivalem a 5,6% do faturamento de 2016. O valor vai ser parcelado em 25 anos. A primeira parcela vence em dezembro deste ano e a dívida será corrigida pela inflação. Esse acordo de leniência inclui 5 operações que investigam a JIF. Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão. A Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. Operação Cui-Bono, que investiga fraude na liberação de créditos com a Caixa. Operação Bullish, que investiga fraude em empréstimos do BNDES à JIF. E Carne Fraca, que descobriu um esquema irregular em frigoríficos. Por isso, dos 10 bilhões e 300 milhões de reais, 8 bilhões vão para os prejudicados pelas fraudes, como os fundos de pensão FUNCEF e Petros, para o BNDES, o FGTS, Caixa Econômica Federal e a União. O restante, 2 bilhões e 300 milhões de reais, serão pagos por meio de projetos sociais. O valor da multa supera a soma de 4 acordos de leniência que já foram fechados no âmbito da Lava Jato. Os da Odebrecht, da Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, que juntos dão 8 bilhões de reais. O principal benefício que a JIF consegue com esse acordo de leniência é impedir a perda de benefícios fiscais e de concessão de créditos públicos. No acordo de delação, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos da empresa, se comprometeram a pagar cada um 110 milhões de reais. O acordo de leniência da JIF ainda precisa ser assinado. Depois tem que ser homologado pela Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República e também pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. A holding JIF divulgou nota que diz que a colaboração com a Justiça está permitindo que o Brasil mude para melhor. A Advocacia Geral da União ajuizou a primeira ação para cobrar os danos causados pela depredação no ato público contra o governo Temer e as reformas da Previdência e Trabalhista há uma semana em Brasília. A ação ajuizada na Justiça Federal pede o ressarcimento de R$ 1.600.000 pelos danos no Ministério da Agricultura, que foi incendiado por vândalos. A indenização inclui também os prejuízos que o Ministério teve com a interrupção de suas atividades durante um dia. O valor é cobrado dos organizadores da manifestação, entre eles a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A CUT informou que não foi notificada e por isso não vai se manifestar. A Frente Brasil Popular, da qual o MST faz parte, afirmou que não emitiu nenhum tipo de orientação para que os manifestantes agissem com violência. A Frente considerou absurda o que chamou de tentativa de criminalização do ato. Nós não conseguimos resposta do MTST. O ex-superintendente do Ministério da Agricultura em Goiás, Francisco Carlos de Assis, foi preso hoje de manhã em Goiânia na segunda fase da Operação Carne Fraca. Ele já é um dos réus da operação. Segundo a Polícia Federal, Francisco Carlos de Assis aparece em gravações telefônicas falando sobre destruição de provas. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-superintendente. Nós não tivemos retorno da defesa dele. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, deixou a prisão hoje com outros 3 investigados na Operação Panatentão.
da Polícia Federal. Eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção na construção do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na decisão, o desembargador federal Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou os argumentos de que Agnello não é mais político, não tem contato com outros envolvidos e abriu mão dos sigilos fiscal e bancário. A Polícia Federal estima que as obras do estádio foram superfaturadas em 900 milhões de reais. Continuam presos os outros 6 detidos na operação da semana passada. Entre eles, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, e o ex-vice-governador e ex-assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli, do PMDB. 2 delegados da Polícia Federal foram assassinados nessa madrugada em uma casa noturna de Florianópolis. Os 2 delegados eram do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles se envolveram numa discussão com outras pessoas dentro da casa noturna e foram baleados na saída. Elias Escobar era o delegado-chefe de Niterói e Antônio Adriano Soares, de Angra dos Reis. Ele foi o responsável pela abertura do inquérito da morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, em janeiro deste ano. A polícia ainda não divulgou o nome dos outros envolvidos. Segundo a Polícia Federal, os 2 delegados mortos não estavam em serviço. Eles foram a Florianópolis para um curso de capacitação. A Polícia Federal informou também que o delegado Antônio Adriano apenas abriu o inquérito sobre a morte do ministro Teori na queda do avião em Paraty. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal em Brasília. Os restos mortais de um dos maiores craques do futebol brasileiro, o Garrincha, desapareceram. Mané Garrincha brilhou no Botafogo e na seleção brasileira. Morreu em 1983 e foi enterrado neste cemitério da Baixada Fluminense. O craque completaria em outubro 84 anos e por isso a prefeitura quer construir um túmulo individual para o ex-jogador. Mas descobriu que depois de uma exumação, os restos mortais sumiram. A notícia foi publicada no jornal Extra. A prefeitura de Magé e os parentes de Garrincha disseram que vão continuar procurando os restos mortais dele. A polícia ainda não se manifestou. Os moradores de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, estão assustados. Ontem, detentos explodiram parte do presídio da cidade e fugiram. Veja na reportagem de Fábio Castro. O susto ainda não passou entre os vizinhos da cadeia. Aflito, né? Sempre é um risco muito grande para todos nós. Esse comerciante conta os momentos de tensão que enfrentou. Eu estava num carro preto e vinha mais ou menos uns 10 a 12 bandidos. Veio na minha direção, pediu de longe, eles mandaram parar. Eu só estava de frente com eles, engatei ré no meu carro, voltei correndo para trás e eu vi os disparos de tiro. A cadeia que foi alvo da explosão fica localizada na região central da cidade. Ele não tem segurança nenhuma para ser um presídio. Era uma casa construída na década de 80 de tijolos comuns feitos de barro, sem nenhuma estrutura de concreto, onde abrigam presos da mais alta periculosidade. Puxadinhos foram feitos para aumentar a capacidade. Nós tínhamos lá hoje 87 presos, o presídio tinha uma capacidade inicial de 30 vagas, mas com certeza as ampliações também aumentam esse número de vagas. Muita gente diz já ter visto movimentações estranhas por aqui. Isso aqui é direto, tem gente pulando ali, o presídio ali para jogar droga, celular. Seu Antônio mora em uma das 3 casas atingidas pela explosão de terça-feira. O teto de PVC desabou, mas pouca coisa sobrou em pé na casa que fica nos fundos do presídio. Esta imagem mostra como era a casa antes da explosão. A bomba foi detonada na parede que divide a garagem da casa e uma das celas da cadeia. Esse aqui é o buraco que ficou na parede. Ele tem mais ou menos 1 metro. Aqui está a parede e é só a gente chegar um pouquinho mais perto e olha aqui. Essa já é uma cela da cadeia da cidade. Essa é a situação da janela de um dos quartos. A porta ali do cômodo, olha, ficou só metade dela. Isso tudo por causa do impacto da explosão. A moradora foi retirada dos escombros e está internada no hospital em Goiânia. Os vizinhos querem agora que o presídio seja levado para outro lugar. Após acontecer uma coisa dessa, agora ver se eles tomam providência, né? Uma situação complicada, a gente fica passando só, como dizer, é medo, né?
Dos 11 presos que fugiram, 5 foram recapturados. A moradora Tainá Silva Barros permanece internada e o quadro de saúde dela é estável. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás informou que a licitação para a reforma do presídio já está sendo feita. Na economia, os números continuam muito ruins. O desemprego já atinge 14 milhões de pessoas. Os dados relativos aos meses de fevereiro, março e abril foram divulgados hoje pelo IBGE. A reportagem é de Mônica Teixeira, do Rio de Janeiro. Este ano, a vida deu uma girada daquelas que ele não esperava. Logo no início do ano já recebi o baque, que foi o desligamento da empresa. Os patins do Sidney ele não parou. As rodas dos patins continuam em movimento, mas não garantem mais salário, não. Por enquanto, isso aqui é só um jeito de tentar driblar essa crise. Na praça, ele dá aulas de patinação, mas é só um bico. E nem chega perto ao que eu ganhava trabalhando no aeroporto. Sidney também faz artesanato e roda todo dia atrás de emprego. Chegou uma semana que eu estava distribuindo currículo a tudo que é empresa, a todo tipo de ramo. O que precisa acontecer para você conseguir um emprego? Acho que alguém me enxergar. 14 milhões de brasileiros também querem ser vistos por alguém disposto a preencher a carteira de trabalho. Esse número cresceu, 1.100.000 a mais na fila do desemprego em relação ao trimestre anterior. Espero que esse ano não seja tão ruim quanto 2016. Mas certamente não terá a retomada esperada. Vamos esperar agora, 2018 que é o ano que a gente espera que as coisas aconteçam. A economia, nesse momento, exige dos brasileiros a habilidade dos patinadores. Seguir em frente, sem parar e sem olhar para trás. Tentando se equilibrar. A maior feira de tecnologia agrícola do norte e do nordeste do Brasil começou no interior da Bahia. A repórter Georgina Mainarti mostra as novidades do setor. Em pleno Cerrado Baiano, uma estrutura foi montada para receber os agricultores que acabaram de colher, mas já estão de olho na próxima safra e querem mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais a gente consegue reduzir os custos e melhorar a produtividade. Esta é a 13ª edição da Bahia Farm Show, a maior feira de tecnologia agrícola do norte e nordeste do Brasil, montada no Matopiba, a região agrícola que une os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A última safra rendeu mais de 19 milhões de toneladas de grãos e fibras só em Matopiba. Mais de 200 expositores estão na Bahia Farm Show. Temos uma excelente oportunidade de encontrarmos tecnologia, fertilidade, inovação, maquinário, uma excelente oportunidade de fazermos bons negócios. Aqui também é possível ver de perto a evolução da tecnologia usada no setor agropecuário brasileiro. Esse aqui é um antigo tratorzinho bem pequeno de 1940. Muita coisa mudou de lá para cá. Hoje, as máquinas produzidas são cada vez maiores e mais potentes. São colheitadeiras de última geração, pulverizadores com até 36 metros de comprimento. Quem visita a feira faz questão de registrar a diferença e relembrar o passado. Amei, me deu uma saudade da infância. No Dia Mundial Sem Tabaco, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer divulgaram um estudo inédito sobre o custo do tabagismo no Brasil. O prejuízo para o país é bilionário. Veja na reportagem de André Luiz Azevedo. O Brasil avançou muito nos últimos anos na redução de fumantes. Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, em 2016, 10,2% dos brasileiros fumavam. Uma redução de 35% em 10 anos. Mas isso significa
que ainda há mais de 25 milhões de fumantes no país. Os homens fumam mais do que as mulheres e o maior número está entre os mais velhos, de 55 a 64 anos. O fumo ainda provoca uma devastação no Brasil. Por ano, são mais de 150 mil mortes. E agora se sabe também o custo financeiro do cigarro. Para marcar o Dia Mundial do Instituto Nacional de Câncer, o Ministério da Saúde lançaram um levantamento inédito sobre quanto custa o cigarro. Não o preço do maço, mas o prejuízo para o Brasil. Os pesquisadores somaram o custo com o tratamento das doenças ligadas ao cigarro e a perda de produtividade no mercado de trabalho, com as mortes prematuras e a incapacidade dos trabalhadores. O prejuízo para o país com o tabagismo por ano chega a 56 bilhões e 900 milhões de reais. A indústria contribui com o imposto, como todas as outras indústrias. Indústrias que causam dano, elas têm que ser mais taxadas. Isso aí não tem muito jeito e isso vale para o mundo todo. Porque o custo da saúde é muito alto. É um vício que se introduz, né? E é isso que a gente... Isso não tem preço, desculpe, sinto, né? Mas nós vamos continuar advogando para reduzir e para reduzir lucro na indústria. Agora as notícias internacionais. 80 pessoas morreram em um ataque à bomba numa área diplomática de Cabul, no Afeganistão. 460 pessoas ficaram feridas. A gente vai saber os detalhes desse atentado com o nosso correspondente em Londres, o Pedro Vedova, que vai trazer as informações ao vivo. Pedro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. A explosão foi perto da entrada da embaixada alemã, mas é difícil dizer qual era o alvo do ataque, porque aquele é um bairro diplomático. Tem várias embaixadas por ali. O que impressiona é que os terroristas conseguiram passar por postos de controle onde exigem a identificação das pessoas. A suspeita é que os autores do atentado tenham fingido que eram funcionários do governo, como abastecimento de água, por exemplo. Esse ataque foi bem na hora do rush. A explosão aconteceu por volta das 8 horas da manhã, horário local de engarrafamentos, quando as pessoas estão indo trabalhar. Ambulâncias e carros tiveram dificuldade para entrar e sair do lugar do atentado. O ataque foi numa área fortemente vigiada, onde ficam representações diplomáticas, prédios do governo, como o Palácio Presidencial e ministérios. A explosão, perto da Praça Zambak, destruiu vidros a centenas de metros e fez prédios balançarem. O governo alemão confirmou que a embaixada foi atingida. O chefe da diplomacia alemã declarou que a bomba feriu pessoas que trabalham por um futuro melhor para o Afeganistão. A embaixada do Japão confirmou que alguns funcionários ficaram machucados. As da França e Turquia foram atingidas, mas sem relatos de feridos. A OTAN conta com mais de 5 mil militares no Afeganistão. Os Estados Unidos, mais de 8 mil. A principal missão dos soldados é treinar o exército local. O governo americano recebe pressão para aumentar a presença militar no país. Até agora, ninguém assumiu a autoria do atentado. O Talibã tinha prometido uma primavera de ataques, mas negou envolvimento com essa explosão. A Rússia usou mísseis para destruir alvos do Estado Islâmico na Síria. Eles foram lançados do navio de guerra russo Almirante Essen e do submarino Krasnodar, que estão no mar Mediterrâneo. Segundo o Ministério da Defesa, destruíram armas pesadas e mataram militantes do Estado Islâmico que estavam indo para a cidade histórica de Palmira, na Síria. A polícia britânica afirmou que Salman Abedi, o terrorista que matou 22 pessoas em Manchester, comprou a maioria dos objetos para fabricar a bomba sozinho. Abedi também teria agido sozinho em muitas movimentações feitas 4 dias antes do ataque. Mesmo assim, a polícia ainda não descarta a possibilidade de que ele faça parte de uma rede de terrorismo. Ontem, o ex-vocalista do Oasis, Liam Gallagher, fez um show em Manchester. No palco, tinha 22 velas em homenagem às vítimas do atentado. Para encerrar a apresentação, Liam e a multidão cantaram a capela Live Forever. We'll see things I'll never see. Manchester, I love you, we love you. Look after each other. Thank you for coming out. E a seguir, os Estados Unidos testam um sistema capaz de interceptar um míssil balístico intercontinental. E a imprensa americana afirma que o presidente Donald Trump decidiu retirar o país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A gente fala disso já.
Os Estados Unidos testaram com sucesso, pela primeira vez, um sistema de defesa capaz de interceptar um míssil balístico intercontinental. Veja na reportagem do nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Para os americanos é fogo contra fogo. Se a Coreia do Norte ameaça desenvolver um míssil de longo alcance capaz de atingir os Estados Unidos, o país de Donald Trump quer mostrar que está preparado. O treinamento foi feito com um foguete lançado das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. O alvo, os Estados Unidos numa simulação de ataque. Da Califórnia, de uma outra base militar, a 6.700 quilômetros de distância, saiu um foguete de interceptação. Em questão de minutos, numa colisão direta, o foguete de ataque foi destruído, ainda sobre o Oceano Pacífico. Os americanos dizem que estavam planejando esse teste há anos, mas não deixa de ser um claro recado ao país de Kim Jong-un. As ameaças norte-coreanas estão se intensificando e os alvos mais próximos são os aliados dos Estados Unidos na Ásia, Coreia do Sul e Japão. E isso já provoca uma corrida às armas por aqui. A Coreia do Sul recém instalou um sistema antimísseis para se defender de um possível ataque dos vizinhos do norte. O Japão, que já possui foguetes de interceptação em navios e bases militares, fala em modernizar sua linha de defesa. Neste ano de 2017, nenhum país lançou tantos foguetes quanto a Coreia do Norte. Já foram 12 testes, a maioria bem-sucedidos, com avanços no lançamento, no sistema de navegação e no combustível utilizado. O regime norte-coreano não obedece às determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas para suspender os programas de armas e nuclear. E dificilmente vai se intimidar pelo escudo de proteção dos Estados Unidos. A imprensa americana divulgou hoje que o presidente Trump teria decidido retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Vamos lá para Nova York para falar com a nossa correspondente, Sandra Coutinho. Boa tarde para você. O governo americano já confirmou essa decisão ou ainda não? Só está na imprensa? Pois é, Sandra, boa tarde para você, para o Evaristo e para todo mundo. Tá confuso, né? Porque fontes da Casa Branca dão versões diferentes sobre a posição do presidente Trump. E o próprio Donald Trump postou nas redes sociais que só vai anunciar a decisão final nos próximos dias. Se ele decidir mesmo sair do tratado, isso representaria uma enorme vitória para a indústria do carvão aqui dos Estados Unidos. O carvão é o combustível que mais contribui para o efeito estufa, que eleva a temperatura da Terra. O Acordo de Paris foi fechado em 2015, com a assinatura de mais de 195 países. Foram anos de negociações até fechar um texto para reduzirem a emissão de gases poluentes, e os governos da Alemanha e da China, que é o maior poluidor do mundo, já avisaram que vão continuar comprometidos com esse acordo aí. Mas na prática, sem os Estados Unidos, que é o segundo maior poluidor da Terra, ficaria mais difícil fiscalizar o cumprimento dos termos do Tratado de Paris. E países que relutaram na hora ali de assinar o documento, como a Índia, as Filipinas e a Indonésia, agora vão se sentir mais fortalecidos para também pular fora, sair do acordo. Pois é, né? Um trabalho quase jogado fora também. Vamos acompanhar. Obrigada, Sandra. O Profissão Repórter de hoje vai estar ao lado das mulheres do sertanejo. Nos 5 dias de turnê com a cantora Marília Mendonça. Olha que frango bonito! Os bastidores de um grande show e a mudança de vida das irmãs Simone e Simária. Tá começando, eu comprei essa casa agora. Em São Paulo, as cantoras que ainda buscam a fama no sertanejo. Eu tô aqui já há 7 anos em busca do meu sonho, que é cantar. Hoje à noite, depois do futebol, o Profissão Repórter. A seguir, contagem regressiva para mais uma missão espacial. Os detalhes do módulo da NASA que vai se aproximar do Sol. A gente volta já já. Bom, para a Lua, o homem já foi. E hoje, a Agência Espacial Americana divulgou os detalhes da missão que vai chegar bem pertinho do Sol, no meio do ano que vem. Por isso, a gente vai agora falar com a Sandra Coutinho, que está em Nova York, que vai trazer os detalhes agora dessa missão solar, né? Sandra?
Pois é, Evaristo, esse módulo solar aí que a gente está vendo se chama Parker. Ele vai decolar rumo ao Sol entre julho e agosto do ano que vem e vai viajar a uma velocidade de mais de 700 mil quilômetros por hora. Olha, é tão rápido que se fosse uma viagem na Terra, seria possível ir aqui de Nova York até Tóquio, lá do outro lado do mundo, em menos de 1 minuto. Eu ia lá visitar o Márcio Gomes. Depois de percorrer quase 150 milhões de quilômetros, o módulo vai chegar o mais perto que qualquer outro já chegou do Sol. Vai orbitar a 6 milhões de quilômetros do nosso astro-rei, já dentro da coroa solar. A temperatura do lugar onde o módulo vai chegar é quase 1.400 graus Celsius. Para se proteger, essa nave vai ter uma camada de proteção térmica de 11 centímetros. Por baixo, sensores que vão estudar o campo elétrico e magnético do Sol, as partículas da nossa estrela e as explosões solares que interferem nas comunicações aqui da Terra. Os dados recolhidos podem ajudar na previsão do tempo solar, que tem impacto na vida aqui do nosso planeta e também na vida dos astronautas da Estação Espacial Internacional. Além disso, vai tirar fotos de um ângulo privilegiado do Sol. A missão vai até 2025 e custará $1,5 bilhão de dólares. Nesse período, o módulo vai voar bem pertinho do Sol, quase 24 vezes. Cada órbita vai levar 88 dias. Você embarcava, Evaristo? Ainda não. Futuramente, quem sabe. Obrigado, viu? Tchau. Uma última notícia: o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado agora há pouco relator do inquérito contra o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas, no âmbito das investigações da delação da JBS. Marco Aurélio Mello vai ter que decidir sobre o pedido de prisão para Aécio, feito pela Procuradoria-Geral da República, ou levar o assunto para a primeira turma do STF. O caso foi redistribuído pelo ministro Luiz Edson Fachin, que atendeu ao pedido de Aécio Neves e separou a investigação do inquérito contra o presidente Michel Temer. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa um pouquinho mais cedo, às 8h15 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa tarde e até amanhã. E se quiser ver de novo, pede que ele só deponha depois da perícia na gravação da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista. A JF fecha acordo de leniência com o Ministério Público Federal. E se compromete a devolver 10 bilhões e 300 milhões de reais. Em 25 anos. Uma nova pesquisa do IBGE mostra que o desemprego atinge 14 milhões de brasileiros. O Nordeste dos contrastes. Mais da metade dos reservatórios do semiárido estão quase secos. Enquanto as ruas da região metropolitana do Recife amanhecem debaixo d'água. Um ataque à bomba mata 80 pessoas numa região diplomática de Cabul, no Afeganistão. E deixa mais de 300 feridos. A NASA detalha como vai ser a primeira missão espacial ao Sol. E a homenagem às vítimas do atentado em Manchester, na Inglaterra. A chuva da última semana no litoral do Nordeste, também na zona da mata, pouco alterou a situação dos reservatórios que abastecem a área da seca. No semiárido, que inclui 8 estados do Nordeste e também ali o norte de Minas Gerais, metade dos açudes está com menos de 10% da capacidade. A reportagem é de Aline Oliveira, do Ceará. O período de chuva no Ceará, que começou em fevereiro, já termina hoje. E quem mora em São Luís do Curu, a 90 quilômetros de Fortaleza, sequer conseguiu ter água com regularidade nas torneiras. Nos dias que chega, Dona Antonise até armazena água, mas essa aí não serve para beber. E aí a gente tem que comprar água para beber também, porque a água que vem é salgada. E ela não vem todo dia também, não é todo dia que ela tem na nossa torneira. Ela passa 4, 5, 6 dias para voltar. Essa situação se repete em muitos municípios do interior cearense por causa do baixo nível dos reservatórios. Hoje eles estão com 12,5% da capacidade, segundo a Companhia de Recursos Hídricos do Ceará.
A chuva que veio não conseguiu repor a água perdida nos últimos 5 anos de seca no estado. A situação é preocupante não apenas aqui no Ceará. Um estudo feito nos estados que fazem parte do semiárido brasileiro mostrou que eles hoje têm baixo volume de água. Juntos estão com menos de 17% da capacidade. Essa água acumulada na região inteira não seria suficiente, por exemplo, para encher o Castanhão. Ele é o maior reservatório do Ceará e um dos maiores do semiárido. Hoje está com apenas 5,7% da capacidade, praticamente a metade do que tinha um ano atrás. Em meados de maio, nós tínhamos um percentual de 10% de volume d'água. Hoje nós contamos com 5,71%. 5% foi usado por todos aqueles que se servem desse recurso. O Castanhão abastece Fortaleza e toda a região metropolitana. O estudo feito pelo Instituto Nacional do Semiárido, do Ministério da Ciência e Tecnologia, fez a soma em tempo real do volume de todos os reservatórios em 9 estados do semiárido. 50% deles estão com menos de 10% da capacidade máxima. Para o coordenador do estudo, alguns estados podem sofrer com a falta d'água. O risco de colapso sempre existe, né? Isso vai depender muito do gerenciamento, né, que se vai dar dessa água. Por exemplo, a Paraíba, o semiárido paraibano, o semiárido potiguar, né, e também o cearense, né, vai ter restrição, né, de disponibilidade de água. Então, o racionamento, né, pode vir, né, a ser um componente aí nos próximos dias. Em Pernambuco, a chuva desse outono ainda está fazendo estragos. Ruas e avenidas amanheceram alagadas.